Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Atos capítulo 7, dando sequência a essa nossa jornada pelo livro de Atos. E eu me alegro de estar junto com a igreja, podendo ler essas palavras desse gigante da fé, chamado Estevão. Esse irmão maravilhoso, testemunho ímpar, primeiro mártir, de martírio, primeiro mártir da fé cristã. Primeira pessoa que morreu por amor a Cristo na história foi Estevão. Outros já tinham morrido antes, no Antigo Testamento. Mas da história do cristianismo, o primeiro homem, Estevão. Um homem do qual nós não sabemos muitos detalhes, apenas de que ele foi eleito um dos 7, o que costumeiramente chamamos os 7 diáconos. Era um homem cheio de fé, cheio de sabedoria, que realizava inclusive sinais e prodígios no meio do povo. E movidos por inveja, se juntaram os libertinos, de algumas sinagogas chamadas dos libertos, e começaram a arrazoar com Estevão, discutir com ele. Não venceram, compraram falsas testemunhas que disseram coisas que Estevão não disse e distorceram as coisas que Estevão disse. E por conta da sua fé em Cristo, ele vai ser assim martirizado. E eu quero que você, com a graça do Senhor, medite nesse sermão de Estevão, porque a defesa de Estevão vai ser um sermão. E esse sermão, meus irmãos, é o maior sermão, depois do Sermão do Monte, é o maior sermão de todo o Novo Testamento. E Lucas, o médico amado, fez questão de registrar, porque ele poderia ter feito um resumão, e de poucas palavras ter dito o que Estevão falou e ter resumido, mas não. Lucas, como médico historiador, fez questão, movido pelo Espírito Santo, para registrar todo o sermão de Estevão. E é um sermão grande, os irmãos vão olhar aqui, que ele vai do versículo 2 até o versículo 53. Então, a gente não vai ver todo ele hoje pela manhã. Então, fiz a divisão em 3. Então, se Deus permitir, nós veremos o sermão de Estevão em 3 partes, porque é muita informação. Ele vai de Gênesis, meus irmãos, até Salomão. Então, ele vai de Abraão a Salomão, no seu sermão. Então, para a gente não ficar viajando na maionese e dispersar, a gente vai então dividir em 3 parcelas sem juros, para estarmos examinando aí o sermão de Estevão. Vamos ler então Atos 7, do 1 até o 16. Eu vou ler o primeiro versículo e a igreja lê o seguinte: Então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: São verdadeiras estas acusações? Saia da sua terra e do meio dos teus parentes e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Deus não lhe deu nenhuma herança aqui, nem mesmo espaço de um pé, mas lhe prometeu que ele e, depois dele, os seus descendentes possuiriam a terra, embora naquele tempo Abraão não tivesse filhos. Eu, porém, castigarei a nação, a qual servirão como escravos, disse Deus, e depois de tudo, sairão dali e me adorarão neste lugar.
Os patriarcas, tendo inveja de José, venderam-no como escravo para o Egito. Deus, porém, estava com ele. Depois houve fome em todo o Egito e em Canaã, trazendo grande sofrimento, e os nossos antepassados não encontraram alimento. Na segunda viagem deles, José se fez reconhecer pelos seus irmãos, e o faraó pôde conhecer a família de José. Então Jacó desceu ao Egito, onde ele e os nossos antepassados faleceram. Pai Santo, que o Teu Santo Espírito nos ensine nesta manhã, para que sejamos, Pai, modificados em nosso caráter, em nossas vidas, a partir da Tua Palavra. Esse sermão que o Teu servo Estevão proferiu, foi movido pelo Teu Santo Espírito, e nós nos alegramos e agradecemos ao Senhor, que aprove ao Senhor usar o Teu servo, nosso irmão Lucas, para preservar esse sermão, para edificar a Tua igreja neste momento. Não queremos ser, Pai Santo, como os ouvintes desse sermão, que continuaram com seus corações endurecidos. Pelo contrário, queremos reviver a Tua história, a história da salvação, começando com Abraão, e compreender as Tuas doces providências, soberania, o Teu plano de salvação para as nossas vidas. E queremos crescer ao reconhecer tudo que o Senhor fez e tem feito para cada um de nós. Em Cristo que nós oramos. Amém. Queridos, nós estamos em um momento muito importante na história de Atos. Vamos só relembrar basicamente que Atos narra a história do cristianismo, da primeira igreja cristã. E desde o seu nascedouro, o inimigo se levantou contra a igreja. E ele vai se levantar basicamente até agora com 3 estratégias. Os irmãos lembram quais foram? A gente falou aqui na semana passada. Foram 3 palavrinhas. A primeira foi a palavra P, de perseguição. Então, começou com a perseguição. Então, aprisionando Pedro, aprisionando João, depois aprisionando todos os apóstolos, mas os apóstolos continuaram firmes. Depois, os apóstolos, o inimigo quis fazer uma distração, trazendo uma hipocrisia de dentro. Então, se a primeira perseguição foi de fora para dentro, a segunda perseguição, ou a segunda investida, melhor dizendo, do inimigo, foi de dentro para fora, por meio de Ananias e Safira, trazendo hipocrisia, trazendo uma espécie de cristianismo falso. E aí, Ananias e Safira queriam demonstrar alguma coisa, não sendo nada, e então o inimigo quis ali plantar no meio da igreja uma espécie de hipocrisia generalizada. E a terceira foi a distração por meio de desviar os apóstolos da sua missão, que era pregar o evangelho. E aí, então houve uma murmuração entre as viúvas helenistas, ou seja, os judeus que falavam grego, que nasceram fora de Israel, judeus da dispersão. Chegando em Pentecostes, muitos permaneceram, e houve aquela murmuração, porque a igreja a esta altura já tinha muita gente. Começou com 120, depois 3.000 convertidos, o número foi a 5.000, depois Lucas não quis contar mais, muita gente necessitada, e então começou aquela confusão, e por pouco não nasceu a primeira igreja cristã e a segunda igreja cristã de Jerusalém, no que seria a primeira grande divisão da história. Mas aí os apóstolos, cheios do Espírito Santo, compreenderam que deveriam eleger 7 para cuidar desta situação. Então foram eleitos 7,
Atos 6 narra isso, começa a lista com Estevão, porque Atos 6 vai narrar o nascimento dos diáconos, mas sobretudo vai apresentar também a vida de Estevão, por isso que ele vai encabeçar a lista. Estevão, junto com os outros, são nomes de pessoas que não são do judaísmo clássico, não são judeus de fala hebraica, mas são judeus da dispersão. Então Estevão é um judeu, mas que nasceu fora de Israel e que, assim como os outros, foram eleitos para administrar a área social da igreja. Então eles foram eleitos e Estevão era um homem cheio de fé, cheio de graça, um homem que tinha um bom testemunho. Acontece, meus irmãos, que a perseguição não parou por aí. Não foi só contra Pedro e os apóstolos, mas também vai continuar com Estevão. E Estevão, então, esse homem começa a fazer sinais e maravilhas, e o povo começa a distorcer a sua mensagem e começa a ter aí esta perseguição. Estevão vai ser para nós um exemplo de perseverança, um exemplo do que é ser cheio do Espírito. Lembremos-nos que ser cheio do Espírito não é você chorar, não é você falar em línguas estranhas, não é você flutuar. Ser cheio do Espírito é ser dominado pelo Espírito. É quando o seu eu é massacrado, é quando a sua individualidade é destruída, é quando você se humilha e você diz: não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo é que me guia, Cristo é quem me domina, Cristo é quem me lidera. Isso é cheio do Espírito. A gente se esvazia de nós e do nosso individualismo. E então Estevão é levado ao sinédrio. Esse sinédrio fake, promovido, um tribunal de horrores, 70 líderes religiosos, mais o sumo sacerdote, que na época haviam dois, Anás e Caifás, que era genro, mas era o tribunal instituído da época, e então eles vão agora questionar, vão fazer a inquirição de Estevão. E o sermão de Estevão, meus irmãos, como eu disse, a gente vai separar em três. Na primeira parte, do 1 ao 16, Estevão vai falar sobre a história de Abraão e dos patriarcas. Na segunda parte, a partir do verso 17 até o verso 43, ele vai falar sobre Moisés e o Êxodo. E por fim, a terceira parte, ele vai falar sobre o templo e sobre a rejeição aos profetas. E depois de fazer essa revisitação histórica, Estevão vai aplicar e vai dizer: olha, assim como nossos antepassados não ouviram aos profetas, vocês também, homens de coração duro, replicam as mesmas coisas que os nossos antepassados. Pois bem, queridos, na primeira parte, nós vamos ver como que Deus vai trabalhar na história da humanidade por meio da história de Abraão e dos patriarcas. E tudo começa com o versículo 1. Olha o versículo 1 de Atos 7. Então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: são verdadeiras estas acusações? Quais são as acusações que os judeus tinham contra Estevão? Volte para Atos 6, a partir do verso 13. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra este lugar. Está falando do templo e contra a lei. Este homem não para de falar contra o templo e contra a lei, dizendo o quê? Verso 14: nós ouvimos dizer que este Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar. Nós lemos na nossa liturgia hoje pela manhã o texto onde Cristo disse: está vendo esse templo aí? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Ouvimos ele dizer que que o Nazareno, ele destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. E verso 15: olhando para ele, todos que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Então as acusações contra Estevão eram o seguinte: ele está falando contra o templo,
ele está falando contra Moisés, ele está falando contra a lei de Moisés. Ele está dizendo que esse Jesus, o Nazareno, está dizendo que a gente matou ele, está dizendo que esse Jesus Cristo vai mudar o nosso costume. E aí entra em ação Estevão fazendo a sua resposta, fazendo a sua defesa. E nos chama a atenção, meus irmãos, e a primeira coisa que nós aprendemos no Estevão é essa, que eu e você, nós precisamos estar prontos para a perseguição, como já falamos aqui anteriormente. Mas agora Estevão vai nos ensinar que nós temos que estar prontos para falar a todos a razão da nossa esperança. Se estamos, ou se deveremos estar dispostos a morrer por amor a Cristo, nós precisamos pelo menos saber nos defender. Imagine que alguém diga, olha, você é cristão? Ah, sou. Então você vai morrer por isso, será perseguido por isso. Então, meus irmãos, precisamos pelo menos saber por que nós temos que estar dispostos a sofrer e até a morrer por amor a Cristo. Então Estevão, meus irmãos, ele vai fazer a sua defesa, preste atenção agora, a sua defesa diante do Sinédrio. O Sinédrio, meus irmãos, era o grupo dos mais competentes de Israel. Todos o Sinédrio decoravam o Antigo Testamento, sabiam de cor o Antigo Testamento. É como se você estivesse diante, um aluno de sociologia, diante de uma banca de doutores de sociologia, e você começasse a falando, dizendo, olha, segundo Max Weber, segundo Durkheim, começar a querer ensinar, a revisitar os sociólogos clássicos diante de uma banca de doutores experimentados em sociologia. Foi isso que Estevão fez. Porque, ao contrário de uma banca de sociologia, aqui o que está em jogo é a nossa fé, é a nossa crença em Jesus Cristo. E então Estevão, ele não vai recuar. Está diante dos mais intelectuais de Israel, está. Mas ele vai revisitar a história da salvação. O que é a história da salvação? É como Deus interveio na humanidade. Deus, meus irmãos, ele não interveio em Jesus. Em Jesus é o ápice da intervenção. Mas tudo começa antes. Ele não falou de Gênesis, ele não falou da queda, não falou de Noé, mas ele vai pegar a partir de Abraão, porque é de Abraão que é formado o seu povo. Em Noé temos 3 povos, Cã, Sem e Jafé. Cã vai para um lado, Jafé vai para o outro, Sem vai para o outro. Abraão vem de Sem, chamado dos semitas. Então ele vai pegar a partir de Abraão. Então ele vai revisitar a história da salvação, a história de Israel, para dizer que eles estavam entendendo errado. Eles não compreenderam, meus irmãos, que Deus não está preso a lugares. E ele vai então se defender, primeiro dizendo, olha, o verso 2, a isso ele respondeu, irmãos e pais, ouça-me, poderíamos até acrescentar, ouça-me com atenção. Lembra que falamos semana passada, que quem é cheio do Espírito Santo não vai dar coice? É manso, vai ter o seu temperamento transformado. Sabe aquela história de que, abrindo parênteses, os irmãos falam, olha, eu tenho um temperamento forte. Quem diz que tem um temperamento forte, na verdade tem um contrário, tem um temperamento muito fraco. É tão fraco, que não sabe controlar as emoções. Porque a gente inverteu, né? Quem é temperamento forte? É quem fala o que quer, bate nem quem quer, diz o que quer, é um rolo compressor. Isso é temperamento forte, isso é temperamento fraco. A pessoa não consegue ter controle de suas ações, controle de suas palavras, controle do que diz. Aqui nós temos um exemplo de alguém que é cheio do Espírito Santo. Estevão sabia que ali foi montado um teatro. Estevão sabia que ali foram compradas falsas testemunhas. Eles apresentaram falsas testemunhas diante de Estevão. Estevão, na hora de responder, na hora de se defender, ele podia dizer, né? Cambada de zoadentes, vocês são tudo, pá, vão tudo para não sei aonde.
Como é que ele começa? Irmãos e pais, meus irmãos, que tratamento respeitoso. Irmãos porque eram judeus e pais porque eram líderes. Era assim que os judeus tratavam os seus líderes e os mais velhos, pais, os nossos pais. E ele fala, irmãos e pais, e começa agora a contar a história. Inclusive, se você tem dificuldade de entender a história, leia mais vezes o sermão de Estevão, que ele faz essa cronologia, faz essa cronologia da história. Aí ele diz, olha, o Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia. Então pare de ficar achando que este lugar é o Ó do Borogodó, porque tudo começou com Abraão lá na Mesopotâmia, em Ur dos Caldeus. Então ele já começa a dizer que, olha, o lugar não é o mais importante, é Deus que é o mais importante. Deus vai se revelar ao nosso pai Abraão antes de Moisés e da lei, porque esta é a acusação contra Estevão. Ele está falando contra o templo e contra a lei. Estevão vai chamar a atenção dizendo, meu amigo, Deus é conosco antes de templo. Deus está conosco antes da lei. Quando entre Abraão, meus irmãos, e a lei, ele vai deixar claro aí, depois de Abraão virá Isaac, depois de Isaac virá Jacó, depois de Jacó virão os patriarcas, depois dos patriarcas, eles vão passar 430 anos no deserto, no Egito, é só no final que vai surgir Moisés. Então é mais de 500 anos, mas alô, meu querido, Deus é conosco, 500 anos, mais de 500 anos antes do templo, do tabernáculo, antes da lei, antes dos costumes. Deus, ele tem uma história conosco bem anterior. Antes de morar em Harã, ele disse, verso 3, saia da sua terra e do meio dos seus parentes e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então ele saiu da terra dos caldeus e estabeleceu em Harã. Depois da morte de seu pai, Deus o trouxe a esta terra, onde vocês agora vivem. Agora vem o versículo 5, que é maravilhoso. Deus não lhe deu nenhuma herança aqui. Então, quando Abraão, verso 5, quando Abraão foi morar em Canaã, ele não tinha ainda a herança. A herança só foi aos seus antepassados, ou a sua descendência. Então ele está dizendo, olha, Abraão morou aqui neste lugar, sem ser dono deste lugar. Então, o que ele quer nos ensinar primeiro, meus irmãos, é que Deus não está preso a lugares, a um corpo específico de leis, a costumes. Então ele vai dizer, olha, Deus, ele prometeu, não teve herança aqui, nem mesmo espaço de um pé, mas lhe prometeu que ele, depois dele, e seus descendentes possuiriam a terra, embora naquele tempo Abraão não tivesse filhos. Então, Estevão começa a sua defesa, diante do Sinédrio, relembrando, eu fico imaginando o Sinédrio. A gente vai falar de Abraão, velho, a gente sabe tudo do cor, a gente podia citar aqui, mas havia o respeito nesse sentido, e eles ouviram Estevão recontar a história, exatamente como eles conheciam, mas depois, no final da aplicação, nós vamos perceber que era para que eles entendessem que a relação do povo de Israel com Deus era maior do que o templo, era maior do que a lei, era maior do que aquele lugar, porque todas essas coisas de fato passariam. Deus iria destruir o templo para construir algo melhor. Deus iria fazer com que os israelitas saíssem de Canaã para que mais povos conhecessem a Deus. As leis agora não seriam cravadas em pedras, mas seriam cravadas no coração. Deus sempre faz assim. Deus agiu antes da lei, na lei e depois da lei. Então a acusação contra Estevão, ela era infundada. Mas aí, meus irmãos, a gente pode compreender que as pessoas que estavam ouvindo aquela história, eles estavam com os corações petrificados. Tem gente que não sabe
discernir estas coisas. Não sabe explicar por que é cristão. Não sabe explicar a história da salvação. E nós precisamos compreender o que eu e você, o que nós temos a ver com Abraão. O que é que Abraão tem a ver comigo, o que Abraão tem a ver com você. Por isso, abra em 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 3. 1 Pedro capítulo 3, verso 13. Depois voltaremos para Atos. Quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Diz Pedro. Porém, o mundo é difícil. O mal habita no mundo. Olha o verso 14. Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão bem-aventurados. Não temam aquilo que eles temem, mas não fiquem amedrontados. Por quê? 15. Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração de vocês. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, verso 16, façam isso com mansidão e respeito. Lembra como Estevão começou? Irmãos e pais. Irmãos e pais, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, pelo fato de estarem em Cristo, fiquem envergonhados das suas calúnias. Então, meus irmãos, a primeira coisa que Estevão vai nos ensinar é: eu e você precisamos estar dispostos, precisamos aprender a nos defender, a defender a nossa fé. Como é que eu defendo a minha fé? Não é acusando ninguém, não é falando mal da religião de ninguém, mas é eu ensinando a pessoa o verdadeiro sentido da palavra de Deus. Estevão começou a revisitar a história de Abraão para ensinar-lhes de que Deus não está preso a lugar, de que Deus não está preso à lei, que Ele é antes, durante e depois da lei. E eu e você, será que nós temos este conhecimento de qual é a razão da nossa fé? Se alguém lhe perguntasse: por que você é cristão? O que você responderia? Isso com mansidão, com respeito, como está escrito aqui na palavra do Senhor. Muitas pessoas, meus irmãos, têm entrado em uma guerra santa no tempo de hoje. E elas atacam a fé uns dos outros. Elas atacam a consciência umas das outras. Nós precisamos, meus irmãos, aprender a defender-nos. O que é defender? É dizer: olha, eu creio em Jesus. Por quê? Você começa a explicar. Começando de Gênesis. Gênesis 1 e 2. Depois você chega em Gênesis 3. Fala do pecado. Depois você vai começar a falar sobre Noé. Pode falar e deve falar sobre Abraão. Como Deus pegou um povo para mostrar-se, para entregar a sua lei. Depois você vai falar sobre os profetas. Depois você vai chegar em Jesus. Vai ter que explicar a cruz. Vai ter que dizer que sem cruz você não tem perdão dos pecados. Vai ter que explicar acerca da ressurreição dos mortos. Vai ter que explicar a esperança que há de vir na vida eterna. Você e eu precisamos saber disso. Precisamos explicar. Então, primeiro tópico, se pudéssemos colocar aqui no sermão de Estevão, é: eu e você precisamos aprender a explicar a razão da nossa esperança. Mas, em segundo lugar, meus irmãos, Estevão nos ensina que todas as promessas do Senhor serão cumpridas. Não é cumprida de grande, é cumpridas de que elas se cumprirão. Olha Atos 7, verso 6. Voltemos ao texto de Atos. Deus lhe falou desta forma: seus descendentes serão peregrinos numa terra estrangeira e serão escravizados e maltratados por 400 anos, mas castigarei a nação a quem servirão como escravo, e depois sairão dali e me adorarão neste lugar. Para aí. Estevão está fazendo uma citação. Abra aí em Gênesis capítulo 15.
Gênesis 15, verso 13. Então o Senhor lhes disse: saiba com certeza que a sua descendência será estrangeira em uma terra que não lhes pertencerá. Também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. 14. Eu, porém, castigarei a nação a qual servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Meus irmãos, foi uma citação literal, não é exatamente, porque ele estava falando de cabeça. Ele estava fazendo um sermão diante do sinédrio. Mas o que nos chama a atenção aqui, meus irmãos, é o seguinte: o que Deus falou em Gênesis 15 para Abraão, se cumpriu 500 anos depois com Moisés. E aí nós estamos falando de Moisés, estamos falando aí em torno do ano 1500, 1490. E agora está Estevão, 1500 anos depois, repetindo o que aconteceu. E estamos nós aqui agora, 2000 anos depois, relembrando isso mesmo que aconteceu. Irmãos, compreenderam? Então Deus fala para Abraão em Gênesis. Então Abraão aí vai ser ano 2000 antes de Cristo. As palavras que Deus fala para Abraão se cumprirão em Moisés, por volta do ano 1500 antes de Cristo. Estevão está falando dessas promessas por volta do ano 33 depois de Cristo. Então 1500 anos depois. E nós estamos aqui agora 2000 anos depois, relembrando o que foi dito. O que aprendemos com isso, meus irmãos? Tudo que o Senhor falar se cumprirá. O que Estevão está querendo dizer é: atenção, sinédrio, atenção, igreja, o que está prometido, o que está na palavra vai se cumprir. Por isso que ele fala em Atos 8, 7 e 8, e deu a Abraão a aliança da circuncisão. Por isso, por conta da promessa de Deus, é que Abraão gerou Isaque. Por que Abraão gerou Isaque? Porque Deus havia prometido a Abraão em Gênesis 15. E se ele prometeu, ele cumpre. A expressão, meus irmãos, Deus é fiel, não é fiel para lhe dar uma geladeira nova, é fiel para cumprir a promessa dele. Deus é fiel, se ele disse, está dito. Agora eu preciso que eu e você entendamos que a Bíblia ela é a inspirada, infalível e inerrante palavra de Deus. Se você não crê na infalibilidade e inerrância e na inspiração da palavra, aí você vai ficar a ver navios, porque a palavra ela é tudo isso. Então se Deus prometeu, ele cumpre. Então ele deu a Abraão a Isaque, e aí deu a circuncisão, que é um sinal. A circuncisão é um sinal físico de que ele faria de Abraão uma grande nação. Então, meus irmãos, Estevão está falando para aquele sinédrio de que há promessas de Deus que ainda se cumprirão. E uma das promessas é que Deus colocará em nossos corações a sua lei. A promessa de que me adorarão em todos os lugares. Ele está querendo fazer com que o povo entenda, expanda a sua mente de que o templo não é a morada de Deus, porque Deus não pode morar em templos feitos por mãos humanas. E esse sentimento pequeno, tacanho dos judeus estavam impedindo ele de compreender algo maior. E aqui, meus irmãos, eu quero que você compreenda que tudo aconteceu ipsis literis, ou seja, igualzinho como Deus havia prometido. Eu quero fazer uma aplicação desse tópico para a nossa vida hoje. Abra aí João 14 e abre aspas, palavras de Jesus. João 14, verso 1. Diz o Senhor: não se perturbe o coração de vocês, que o coração de vocês não se perturbe. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito que vou preparar lugar para vocês.
Verso 3: quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei comigo, para que vocês estejam onde eu estiver. Presta atenção, meus irmãos. A promessa de Deus, ou as promessas de Deus, muitas vezes parece distante, ou até impossível, mas vai se cumprir. Às vezes nós passamos por períodos de dificuldades. Israel teve que passar por um cativeiro de 430 anos como escravo, mas a promessa vai se cumprir. Então, olha o que Cristo está falando para você essa manhã. Onde Ele estiver, você estará. Meus irmãos, não podemos duvidar das palavras de Deus, porque Ele já mostrou em toda a sua história da salvação que aquilo que Ele prometeu, Ele cumpriu. O que Ele promete, Ele cumpre. Então, meus irmãos, nós precisamos compreender que, ao olhar para o sermão de Estevão, ele está nos chamando para perseverarmos nesta fé, para que eu possa ler a promessa de Deus, e ainda que eu não a compreenda, não a vislumbre em todas as suas possibilidades, eu preciso entender que promessa e realidade são a mesma coisa. Quando você lê na Bíblia uma promessa, você tem que compreender que ela é realidade. Não que ela vai acontecer agora, mas que ela vai acontecer em algum momento, porque Deus, Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. E a gente entra então na terceira fase, que é, já que as promessas do Senhor, elas se cumprem em nossa vida, logo os planos de Deus não podem ser frustrados, como disse Jó. Volta lá em Atos capítulo 7, agora o verso 9. Os patriarcas, tendo inveja de José, então ele começa com o chamado de Abraão, depois ele fala da dificuldade de Abraão de não ter uma herança, porque era a promessa. Então Abraão não tinha filhos, e Deus vai prometer a ele que a sua descendência é quem possuirá a terra, e ele vai depois então fazer com que Sara tenha filho, o filho chamado Isaque. E agora ele vai dizer, olha, porém, o problema é de fábrica, né? Problema de fábrica. Agora vem os patriarcas. Os patriarcas, que são os 12 filhos de Israel, antes nome Jacó, tendo inveja de José, venderam como escravo para o Egito, mas Deus estava com ele. Verso 10. E o libertou de todo o seu sofrimento. Não o impediu, mas o libertou do sofrimento. Não impediu o sofrimento. Dando a José favor e sabedoria diante do faraó, rei do Egito, que o constituiu governador do Egito e de todo o seu palácio. Depois houve fome em todo o Egito e em Canaã, trazendo consigo grande sofrimento. E os nossos antepassados não encontraram alimento. O verso 12 diz, ouvindo que havia trigo no Egito, Jacó enviou nossos antepassados em sua primeira viagem. Na segunda viagem deles, José fez-se reconhecer por seus irmãos, e o faraó pôde conhecer a família de José. Depois disso, José mandou buscar seu pai Jacó e toda a sua família, que eram 75 pessoas. Então Jacó desceu ao Egito, onde faleceram ele e os nossos antepassados. Seus corpos foram levados de volta a Siquém e colocados no túmulo que Abraão havia comprado ali dos filhos de Amor por certa quantia. O que Estevão quis dizer ao revisitar essa história? A história de José, meus irmãos, é um exemplo poderoso de como Deus transforma o mal em bem. Mesmo sendo vendido pelos próprios irmãos, Deus estava com José e o exaltou no Egito. Então ele está querendo chamar a atenção para o seguinte: olha, queridos, preste atenção, nossa nação, ela já passou por altos e baixos, mas vocês precisam compreender que tudo isso que está acontecendo no meio do povo de Israel é Deus trabalhando no meio do povo. O que Deus começou em Abraão, começou com os patriarcas, continuou com Moisés, continuou com os juízes,
continuou com a monarquia, ele está fazendo agora com Jesus de Nazaré. Meus irmãos, Estevão, ele está querendo chamar, trazer luz à igreja, uma coisa muito importante. Porque ao olharmos, meus irmãos, para a história de José, a gente relembra o quê? A priori, você pode achar que José tenha sido abandonado por Deus. Ele era um dos caçulas, né? Só tinha Benjamim, que era mais novo que ele. Era filho de Raquel, né? Os irmãos lembram que Jacó teve duas mulheres. Inclusive eu estava falando para a Carlinha, que está na Bíblia que Jacó, ele não sabia ler. Os irmãos sabiam disso? Jacó não sabia ler, ele era analfabeto. Porque está lá escrito, Jacó amava Raquel e não lia. Não, brincadeira, mas foi péssimo, meu irmão. Foi perdido. Vamos voltar para o texto. Então ele tinha Raquel e tinha Lia, né? Raquel e tinha Lia, mas ele amava Raquel e não amava Lia, né? Mas ele teve 10 filhos com Lia. Dos 2 com Raquel, José e Benjamim. José era muito querido e desde cedo mostrava ser um menino muito expoente, cheio de energia. Mas aí ele foi vendido, quase morto, vendido. Você pode dizer, José foi demais. Irmão, José passou maus bocados. José quase foi morto, foi vendido como escravo, teve que trabalhar na casa de Potifar. A mulher de Potifar queria porque queria ele de todo jeito. Ele foi preso, interpretou o sonho do copeiro era o copeiro e o outro era o padeiro, né? O padeiro e do copeiro. Aí o do copeiro ou foi o padeiro, os dois deram certo. Eu sei que um perdeu a cabeça, não sei se foi o padeiro ou se foi o copeiro, mas um dos dois, José disse, lembre-se de mim. Ele não se lembrou, continuou lá fazendo o pão dele no bem bom. Tempo depois é que ele vai se lembrar de José, quando o faraó teve aquele sonho que ninguém conseguia decifrar. Então, meus irmãos, o que Estevão está querendo nos ensinar é dizer, olha, Deus, ele age em todas as coisas para o nosso bem. E aí sobre isso eu quero ler com vocês, olha aí Romanos 8, verso 28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deixa aí nesse texto. Meus irmãos, tem uma coisa muito importante que precisamos aprender aqui com Estevão. Estevão está querendo dizer que Deus é um Deus soberano, Deus é um Deus que dirige a sua história, e ele faz questão de dizer que os patriarcas morreram e foram sepultados. Ele quer deixar claro que geração vem, geração vai, mas Deus continua guiando o seu povo. Que nenhuma geração pode arrogar para si uma iminência. Se não formos nós, que será da humanidade? Não, porque uma geração vem, outra geração vai, e Deus continua guiando o seu povo. Os patriarcas foram importantes, mas morreram. Depois vieram os filhos, e os filhos dos filhos, e assim por diante. Ele está querendo dizer, olha, meus irmãos, nós que somos o povo de Deus, Deus nos guia com a sua mão poderosa. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ou contribuem juntamente para o bem de todos que amam a Deus. Agora precisamos compreender uma coisa. Contribuem para o bem. O que é esse bem, meus irmãos? Paulo aqui, em Romanos, não está prometendo que tudo será fácil ou agradável. Paulo não está prometendo, meus irmãos, que tudo será fácil ou agradável, mas que no fim, tudo contribuirá para o bem. Que bem é esse? Esse bem, meus irmãos, não significa necessariamente sucesso ou conforto material, mas sim que o bem maior de Deus em nossas vidas, Ele cumprirá. E o próprio texto, no seu contexto, vai explicar. Olha o que é o bem, olha o verso 29.
Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho. Qual é o bem? É a nossa transformação, dia após dia, à imagem de Jesus Cristo. A boa obra que o Senhor começou em nós, Ele há de completar. E nesse trajeto, Ele vai como um bom oleiro, nos tratando, nos moldando, trabalhando o nosso caráter, trabalhando em nossa personalidade, trabalhando em nossas vidas, de sorte que até as coisas ruins que acontecem, como ser vendido para o Egito, ser prisioneiro, passar 430 anos no Egito, tudo isso está sendo usado por Deus, não que Ele é o autor do mal, nunca, mas que Deus usa inclusive as coisas ruins deste mundo, porque desde lá da eternidade, as coisas não são fáceis, mas mesmo as coisas ruins, Deus está trabalhando, forjando em nós o caráter de Cristo, para que Cristo em nós seja cada vez mais aperfeiçoados. Então, todas as coisas cooperam para o propósito de Deus de formar Cristo em nós. Essa seria a paráfrase do texto, ou a reescrita do texto. Todas as coisas cooperam para o propósito de Deus, de nos formar, de nos transformar à imagem do seu Filho Jesus Cristo. Para quê? Para que, meus irmãos, a gente complete a obra, a fim de que Ele seja o primogênito entre os mortos. Aqueles que de antemão conheceu, também predestinou, para que eu e você estejamos conforme a imagem de Cristo, para que juntos estejamos aí, no verso 30, e aos que predestinou, também chamou, e aos que chamou, também justificou, e aos que justificou, também. Meu irmão, a boa obra do Senhor na sua vida, Ele vai fazer de tudo, para que você seja forjado, transformado, para que você esteja cada dia mais sendo parecidos com Jesus Cristo. Porque qual é o propósito do Senhor na minha e na sua vida? É a obra que Ele começou, ao nos chamar, ao nos predestinar, ao nos justificar, ao nos santificar, é no tempo certo nos dar a glorificação. Esse é o bem que Deus está fazendo em nós, que nos apresentemos a Ele sem mancha, inculpáveis, como pessoas que cresceram, que aproveitaram até as topadas da vida. Porque um crente maturo fará o quê? Ele vai levar uma pancada na vida, perdeu alguma coisa, ia fazer uma entrevista de emprego, chegou lá, perdeu. Um crente maturo vai dizer que nada, Deus não me ama. Um crente maduro vai dizer: Senhor, como é que eu posso entender isso que aconteceu? Eu sei que eu perdi porque eu acabei não entregando o currículo. Era para entregar o currículo, eu esqueci o currículo e eu perdi a vaga. Pai, mude meu estilo, me ensine como ser mais fiel, me ensine como aproveitar mais. Então ele vai aproveitar um momento ruim para aprender, para crescer, e ao crescer ele ficará mais parecido com Jesus Cristo. E aí nisso tudo Cristo está trabalhando na sua vida. É isso, meus irmãos, que significa este bem. O bem maior do Senhor não é que eu e você tenhamos uma sandália melhor, é que eu e você cresçamos dia após dia. Meus irmãos, o tempo está difícil. O tempo está difícil. Olha, eu vejo alguns vídeos de Instagram e pastor Jailton, pastor Zilton, a gente tem visto coisas difíceis demais. Há muita manipulação de massa. Eu vi um dia desses, essa semana, um pastor falando que ele manda, ele faz o que quer, e que os obreiros da igreja, o povo, se não quiser, que vá embora. Mostrei para Elias ontem. E aí o povo, oh glória a Deus, aleluia, batendo palma. Digo, meu Deus do céu, o cara está oprimindo a igreja.
E o povo dá aleluia. Hein? Dani falou também? Oh, você... E o povo dá aleluia. O cara falando coisas que se fosse um profissional, se fosse um empresário, aquele vídeo, Jurene, seria denunciado no Ministério do Trabalho. Por assédio. Seria assédio o que aí? Assédio moral? Assédio profissional? Moral? Ele dizendo aqui só faz o que eu quero. E o povo aplaudindo. Gente, o que está acontecendo conosco? Está esquisito. Aí, uma turma que faz esse tipo de situação, ela é prato feito para falsos profetas. O profeta arranca até a meia. Até a meia da pessoa ele arranca. Aí a gente vê, meus irmãos, cristãos que não aprendem. Estevão usa a história de José do Egito. A gente só quer aprender José do Egito, governador. A gente não quer aprender com José do Egito, perseguido pelos irmãos, sendo quase morto, sendo escravo, humilhado, perseguido. E além disso, ser bonitão, e as meninas tudo querendo ele, e ele sendo fiel. A gente não quer olhar isso, não quer olhar para essas coisas. E aí a gente pega um evangelho que nos promete palha, e aí as ovelhas comem palha, achando que está comendo alimento sólido. E aí a gente recebe promessas vãs, promessa de que vai dar tudo certo, que vai ser 1000 maravilhas. E aí as pessoas vão procurar esses falsos profetas para se sentirem bem. E aí os falsos profetas dizem: olha, você vai conseguir. Se você não conseguir, é porque a sua fé é fraca. Se Deus permitir, à noite falarei um pouco mais sobre fé. Mas, meus irmãos, tudo isso nos mostra que precisamos olhar para a história da salvação e ver o que Deus fez por mim e por você. Meus irmãos, o que Estevão quer chamar a atenção é: olha, meus irmãos, a história de Abraão, a história dos patriarcas, a história de José, nos ensina que Deus é fiel em suas promessas, mesmo quando nós não conseguimos ver o cumprimento imediato. Sua providência age até mesmo em meio a situações difíceis, e o mesmo Deus que começou lá em Abraão, age também na minha e na sua vida. O que Estevão quer nos ensinar, meus irmãos, é a confiarmos em Deus, no seu plano salvífico, e a nos desprendermos de coisas materiais internas. Os judeus eram presos ao quê? Eram presos ao templo, eram presos à lei, eram presos a Moisés, e não conseguiram enxergar o que o templo, o que a lei e o que Moisés representavam. A gente precisa, meus irmãos, desmistificar essas coisas. Estevão vai dizer que Deus não habita em templo feito por mãos humanas, e ainda hoje há crente achando que isso aqui é altar. Pastor, eu posso subir no altar? De que altar? Não tem altar mais não, meu irmão. O altar foi destruído há 2000 anos atrás. Deus pegou o altar e explodiu. O altar agora somos nós. Deus habita em você e habita em mim, e habita na igreja. E aí, meus irmãos, quando a gente se prende a essas coisas, a gente é um forte candidato ao farisaísmo. E aí, uma vez que a gente se prende a essa casca, nós somos sérios candidatos à hipocrisia, a ser um fingido, a ser uma figueira cheia de folhas, mas que não tem vida em si mesmo, não tem frutos. Por quê? Porque é preso nas coisas, nas carcaças. Não aprendeu o que significa Deus na sua vida. Então Estevão, meus irmãos, ele nos relembra a história de Abraão, que obedeceu à fé. Nos relembra a história de José, que confiou na providência divina. E tudo isso, meus irmãos, é para que sejamos desafiados
a vivermos pela fé em um Deus que cumpre as suas promessas. As suas promessas. Para que entendamos que a fidelidade de Deus no passado nos dá confiança de que a sua fidelidade do futuro também acontecerá. E eu quero, meus irmãos, concluir lembrando que essa primeira parte de Estevão é um convite. É um convite. Acho que se pudesse fechar seria isso, meus irmãos, para relembrarmos. É um convite de que precisamos compreender que tudo que Deus fez na história foi para que eu e você tenhamos vida em Jesus Cristo. Vivamos dia após dia na certeza de que Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Vamos colocar de pé, vamos orar. Pai Santo, nossa gratidão pela palavra desta manhã, que o Senhor nos abençoe, que vivamos de acordo com ela, abençoe a Tua igreja, abençoe o Teu povo, abençoe também a escola bíblica dominical que teremos em sequência, que o Senhor continue nos ensinando por meio do Teu Santo Espírito. Também nos abençoe logo mais à noite, no culto de 18 horas, que como igreja continuemos a adorar e a Te louvar. Obrigado por tudo, Pai Santo. Perdoa os nossos pecados. Oramos em nome de Jesus. E que a graça, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo permaneça com o Teu povo, aqui presente, toda a Tua igreja, hoje e sempre. Amém.